Minha noiva levou suas filhas para jantar e jogar minigolfe, deixando minha filha sozinha, mesmo tendo prometido cuidar dela. Mas ainda faltava a minha filha me contar o resto da história. Deixe-me explicar um pouco a situação. Sou um homem de 39 anos, pai solteiro de Dorothy, uma menina de 10 anos. A mãe da Dorothy a deixou quando ela tinha apenas 3 anos e desde então nunca mais se preocupou com ela. Isso significa que nunca fez sequer uma ligação, nunca enviou cartões, nem sequer se manifestou de qualquer maneira. Minha ex-sogra, Carol, tem sido uma grande ajuda na criação de Dorothy. Ela mora a cerca de 15 minutos de distância e sempre esteve disponível quando eu precisei de alguém para cuidar da minha filha. Há 4 anos conheci Michelle, de 37 anos. Ela tem 2 filhas, Emma, de 15 anos, e Zoe, de 12 anos, de um casamento anterior. Michelle divide a custódia das filhas com seu ex-marido de uma forma um tanto incomum, onde ela fica com as meninas de janeiro a junho e ele fica com elas no restante do ano. Quando começamos a nos relacionar, Michelle foi maravilhosa com Dorothy. Ela assumiu o papel de figura materna que estava ausente na vida da minha filha. Dorothy a aceitou de imediato, e por mais de 3 anos tudo estava indo bem. No passado setembro, Michelle e suas filhas se mudaram para a minha casa. Trata-se de uma casa simples de 3 quartos, não muito grande, mas bastante aconchegante. Dorothy sempre teve seu próprio quarto desde pequena. Eu sempre tentei manter as coisas estáveis para ela, especialmente desde que sua mãe foi embora. Dorothy sempre foi muito caseira, passando seu tempo seja comigo ou com Carol. Até recentemente nunca ficou sozinha por mais de 1 hora, o que era algo raro. Normalmente ela ficava apenas com a Carol ou em atividades rápidas durante o dia. No entanto, o problema começou em novembro, 2 meses depois da mudança de Michelle e suas filhas para a minha casa, logo após nosso noivado. Michelle me procurou para discutir o arranjo dos quartos. Ela queria que a filha mais velha, Emma, tivesse seu próprio quarto, o que significaria que Dorothy teria que dividir o quarto com Zoe. Michelle argumentou que, como Emma era mais velha e ficaria conosco apenas metade do ano, ela merecia um espaço só dela. Eu não concordei com essa ideia. Dorothy sempre teve seu próprio espaço aqui. Seu quarto era o lugar seguro dela, o único lugar onde ela poderia se sentir à vontade. Meu instinto me dizia que forçar Dorothy a compartilhar seu quarto com alguém que ela mal conhecia iria deixá-la deslocada em sua própria casa. Eu tentei explicar isso a Michelle, mas parecia que ela não entendia, e a situação foi ficando cada vez mais tensa. Acabamos deixando o assunto de lado, mas eu percebia que ainda havia um desconforto no ar. A tensão aumentou um pouco durante as semanas seguintes, mas parecia que as coisas se acalmavam à medida que as festas se aproximavam. Porém, o fim de semana passado foi um divisor de águas. Recebi uma ligação inesperada pedindo para cobrir um turno de 12 horas no sábado. Isso acontece de vez em quando, pois trabalho com manutenção emergencial em uma planta industrial, e quando algo quebra, sou chamado para resolver. Normalmente, quando isso acontece, Dorothy vai para a casa de Carol. Mas dessa vez, Michelle me garantiu que ficaria com Dorothy, então não liguei para a Carol. Quando cheguei em casa por volta das 9h30 da noite, encontrei Dorothy sentada sozinha na sala, assistindo televisão, ainda vestindo o pijama que usava pela manhã. Quando perguntei como tinha sido o dia dela, ela apenas deu de ombros. Foi então que percebi uma sacola de comida para a viagem em cima da mesa de café. Diante dela, o recipiente estava completamente frio. Perguntei a Dorothy onde estavam Michelle e as meninas, e ela me disse que haviam saído e que trariam a comida para casa. Mais tarde, quando conversei com Michelle, descobri que elas tinham ido jantar em um restaurante e depois jogar minigolfe. Elas deixaram Dorothy sozinha em casa por pelo menos 5 horas. Esperei Michelle chegar. Quando ela finalmente chegou por volta das 10h15 da noite, acompanhada das filhas, pedi para falar com ela em particular. Disse a ela que eu achava completamente insano que ela tivesse deixado Dorothy sozinha em casa, sem sequer pensar em levá-la para um passeio em família, especialmente quando eu não estava presente. Michelle imediatamente se colocou na defensiva. Nesse momento, eu senti uma mistura de frustração e tristeza. Era difícil acreditar que alguém em quem eu confiava poderia agir de forma tão irresponsável com minha filha. Michelle sempre se mostrara uma boa pessoa, mas a situação estava me mostrando um lado dela que eu não conhecia. A preocupação com Dorothy, que sempre foi a minha prioridade, se tornou ainda mais evidente naquele instante. Eu não estava apenas preocupado com o fato de ela ter ficado sozinha por tanto tempo, mas também com o desrespeito pela promessa que Michelle fizera de cuidar dela. Eu sabia que, como mãe de suas próprias filhas, ela provavelmente não compreendia a situação de uma forma tão profunda quanto eu, mas isso não justifica o comportamento. Eu me perguntava como isso poderia ter acontecido.
Como ela não percebeu que, ao deixar minha filha sozinha em casa, estava quebrando não apenas um compromisso, mas também a confiança que eu havia depositado nela? Não era só a ausência de um gesto físico, como levar Dorothy para jantar com elas ou se importar em fazer companhia à minha filha, mas o simples fato de que Michelle parecia não dar a devida importância a como isso afetaria minha filha. E, ao mesmo tempo, ela parecia completamente alheia ao mal-estar que estava criando em nossa relação. Quando comecei a questioná-la, Michelle não apenas se defendeu, mas também tentou minimizar o que havia feito, o que me deixou ainda mais irritado. No fundo, eu sabia que esse episódio marcaria um ponto de virada na nossa relação. Eu não podia permitir que minha filha fosse tratada dessa forma, independentemente das boas intenções de Michelle. Eu havia prometido ser o melhor pai para Dorothy, garantir que ela crescesse com confiança e segurança, e o comportamento de Michelle parecia ameaçar isso. Eu precisava agir para que ela entendesse a seriedade da situação, não apenas em relação ao que fizera, mas também sobre as expectativas que eu tinha para que minha filha fosse respeitada como parte da nossa família. Michelle focou na comida fria, alegando que Dorothy poderia ter aquecido a refeição sozinha e que não esperava que ela comesse algo tão gelado. Quando continuei questionando por que ela havia deixado Dorothy sozinha, Michelle mudou o foco e me perguntou por que eu achava aceitável sair sozinho com Dorothy. Expliquei que desde que as filhas dela se mudaram para a nossa casa, as únicas saídas que fiz com Dorothy foram ao supermercado e ao veterinário para o gato dela. Essas eram necessidades, não atividades divertidas como jantar fora ou jogar minigolfe. A conversa acabou com os dois frustrados, sem resolver nada. Naquela noite, dormi no sofá. A semana seguinte foi desconfortável. Michelle e eu quase não conversamos além do necessário para manter a casa funcionando. As meninas perceberam a tensão entre nós, mas tentamos manter tudo civilizado na frente delas. Então chegou a sexta-feira. Michelle tinha marcado a consulta das meninas no dentista para os exames de rotina. Quando estavam indo embora, ela fez um comentário, quase sarcástico, perguntando se eu esperava que Dorothy ficasse ofendida com aquilo. Eu respondi dizendo que aquele tipo de atitude era infantil e completamente inadequada. Michelle reagiu dizendo que eu estava sendo ridículo por me incomodar com a situação toda. Ambos acabamos dizendo coisas das quais nos arrependemos depois. Mais tarde, depois que as meninas foram dormir, Michelle voltou a tocar no assunto. Ela me disse que eu estava sendo totalmente irracional por discutir sobre o fato de ela ter saído com as filhas dela. Ela tentou justificar que, como só podia ver as meninas por 6 meses ao ano, ela queria aproveitar esse tempo de maneira especial com elas. Ela me acusou de não entender as dificuldades de ter a guarda compartilhada. Eu disse a ela que entendia, mas o que eu não conseguia entender era como ela aceitou cuidar de Dorothy e depois a deixou sozinha em casa. A conversa então tomou um rumo ainda mais desconfortável quando Michelle disse algo que realmente me abalou. Ela afirmou que suas filhas poderiam se sentir afastadas dela, como se fossem excluídas, caso não tivessem tempo a sós com a mãe. Ela também disse que, devido à diferença de idade entre Dorothy e Emma, haveria muitas situações em que Dorothy acabaria naturalmente excluída de certas atividades. Eu a respondi que compreendia o desejo de passar tempo a sós com as filhas dela, mas deixei claro que, se ela não estava disposta a cuidar de Dorothy da forma como se comprometeu, ela não deveria ter aceitado essa responsabilidade. Se ela realmente o tivesse feito, pelo menos teria levado minha filha com ela nas atividades. Também fui direto ao ponto. Se ela realmente quisesse que nosso relacionamento funcionasse, deveria tratar Dorothy como uma de suas próprias filhas. Michelle desconsiderou completamente minhas preocupações, dizendo que não conseguia entender meu ponto de vista porque nunca lidara com guarda compartilhada. O que mais me incomoda nessa situação toda não é o fato de Michelle querer passar tempo sozinha com suas filhas. Quando não morávamos juntos, ela costumava levar as meninas para parques de diversões, aquáticos e outras atividades, e de vez em quando Dorothy e eu nos juntávamos a elas. Isso estava ótimo para todos, pois ainda éramos 2 famílias separadas. Quando as filhas dela estavam com o pai, Michelle, Dorothy e eu fazíamos coisas juntos. E até tínhamos alguns momentos de noites de encontro, quando Dorothy ficava com Carol. No entanto, agora estávamos todos sob o mesmo teto e éramos uma única família. O que realmente me abalou foi o fato de Michelle ter escolhido um fim de semana em que eu estava trabalhando para deixar Dorothy de fora. Durante o período de agora até junho, teremos vários finais de semana em que eu estarei em casa e poderei sair com Dorothy, ou ficar com ela enquanto Michelle faz algo com suas filhas. O momento pareceu muito bem calculado. E por que ninguém avisou a Dorothy sobre o minigolfe? Ela sabia apenas que trariam comida para casa. Sinto que Michelle estava tentando esconder a extensão completa do passeio de Dorothy, o que me faz questionar suas intenções.
Quanto mais eu refletia sobre isso, mais ficava preocupado com a forma como Michelle estava lidando com Dorothy. Se ela foi capaz de agir dessa forma quando eu não estava por perto, o que mais poderia estar acontecendo nas minhas ausências? Não posso permitir que alguém que trate minha filha como uma ocorrência de última hora viva dentro da minha casa. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde a última vez que postei, e muitas coisas ainda aconteceram desde o dia seguinte. Para esclarecer algumas questões, minha filha já ficou algumas vezes sozinha em casa, mas sempre em situações muito específicas. Moramos em um bairro tranquilo e seguro, e nunca por mais de alguns minutos durante o dia, apenas o tempo de ir ao mercado comprar algo simples, como leite, ou resolver uma tarefa rápida. Jamais por horas, e muito menos à noite. E se você acha que isso não é grande coisa, apenas porque seus filhos ficam mais tempo sozinhos, vale ressaltar que a situação que aconteceu foi bem diferente. O problema, além disso, é que Michelle a excluiu completamente, mesmo após ter se comprometido a cuidar dela. Mas vamos voltar ao que aconteceu no dia seguinte. Michelle e eu tentamos conversar de maneira calma e madura sobre os problemas entre nós. Eu expliquei novamente o motivo da minha frustração por ela ter deixado Dorothy sozinha em casa e por tê-la excluído de uma atividade em família. Achei que estávamos fazendo progressos quando Michelle reconheceu que poderia ter lidado com a situação de outra forma, mas logo acrescentou que ainda achava que merecia um tempo especial só com as filhas dela. Eu sugeri mais uma vez que poderíamos planejar atividades separadas no mesmo dia, para que todos tivessem tempo exclusivo com seus respectivos familiares, sem ninguém se sentir deixado de lado. Michelle parecia um pouco relutante, mas concordou em tentar. No fim de semana seguinte, planejei levar Dorothy ao Museu de Ciências, pois ela queria muito ver a nova exposição sobre dinossauros. 3 dias antes do nosso passeio, contei para Michelle sobre nossos planos, sugerindo que talvez ela quisesse se juntar a nós com Emma e Zoe naquele dia. Ela me disse que iria pensar sobre isso. Na manhã do dia da nossa ida ao museu, fui acordar Dorothy e a encontrei já chorando sobre o travesseiro. Quando perguntei o que havia acontecido, ela me mostrou uma mensagem da amiga dela, que mora na casa da frente. A amiga tinha visto Michelle e as filhas no shopping no dia anterior. Elas tinham ido fazer compras e assistido a um filme. Michelle não me havia mencionado absolutamente nada sobre esse passeio, nem para mim nem para Dorothy. Quando confrontei Michelle sobre isso, ela nem tentou negar. Em vez disso, disse: "Não sabia que precisava de permissão para levar minhas filhas para comprar algo." Mais uma vez, expliquei a ela que o problema não era esse, mas o fato de eu ter tentado organizar uma saída em família, e pelo menos ela poderia ter me contado sobre isso. No final das contas, aquele fim de semana, após nossa visita ao museu, levei Dorothy para a casa de Carol por mais tempo do que o habitual. Eu realmente precisava de um tempo para pensar, e Dorothy claramente precisava de uma pausa do clima tenso em casa. Carol percebeu que algo não estava certo e me perguntou o que havia acontecido. Após explicar a situação, ela me ofereceu ficar com Dorothy com mais frequência caso precisássemos. Na segunda semana, Michelle parou de fingir que queria resolver as coisas. Ela começou a fazer mais programas sozinha com as filhas, muitas vezes sem me avisar com antecedência. Quando eu perguntava para onde estavam indo, ela dava respostas vagas, como "só para fora" ou "somente para comprar algo." O ponto de ruptura aconteceu na quarta-feira da semana passada. Cheguei em casa depois do trabalho e encontrei a casa vazia, exceto por Dorothy, que estava sentada à mesa da cozinha fazendo o dever de casa. Novamente, Michelle tinha se oferecido para cuidar dela depois da escola. E uso oferecido porque não pedi nada. Apenas achei que essa fosse a forma dela de tentar resolver as coisas. Pelo menos dessa vez, não era de noite. Dorothy me disse que Michelle tinha saído por volta das 2h30 da tarde, dizendo que voltariam para a hora do jantar. Já passava das 6h da tarde e eu ainda não tinha notícias. Então, mandei uma mensagem para Michelle perguntando onde estavam. Ela respondeu dizendo que estavam assistindo ao jogo de voleibol de Emma, que aparentemente tinha sido agendado há semanas. Essa foi a primeira vez que fiquei sabendo sobre esse compromisso. Perguntei por que Michelle não havia levado Dorothy também, e ela respondeu que minha filha não se divertiria de qualquer forma. Quando Michelle e as meninas finalmente chegaram, por volta das 7h30 da noite, percebi que tinham parado para comer sorvete. Emma ainda estava terminando o cone. Claro, não havia sorvete para Dorothy. À noite, depois que as meninas foram para a cama, eu disse a Michelle que precisávamos conversar sobre o rumo da nossa relação. Não aguentava mais aquela sensação de desrespeito e a crescente exclusão de Dorothy nas decisões que envolviam a família. Eu não entendia como Michelle não conseguia perceber o impacto de suas ações, nem como ela não conseguia ver que a exclusão de Dorothy de atividades e momentos em família estava prejudicando nosso relacionamento e afetando profundamente minha filha.
Eu estava tentando ser paciente, mas estava ficando difícil continuar tolerando essa atitude, ainda mais quando parecia que as coisas só estavam piorando. Ela, por sua vez, estava tão focada em tentar passar o tempo com suas próprias filhas que não parecia se importar em incluir Dorothy. E o pior de tudo, a forma como ela simplesmente deixou de lado o que havia sido combinado, deixando minha filha de fora de momentos importantes. Eu sabia que algo precisava mudar, mas não sabia por onde começar. O que eu realmente queria, e o que Michelle parecia não entender, é que ser uma família significa compartilhar. Significa envolver todos, sem deixar ninguém de lado. Não era só sobre dividir o tempo com as filhas, mas sobre garantir que todo mundo tivesse seu lugar, que todo mundo fosse ouvido e respeitado. Eu queria que ela compreendesse que, se realmente pretendia seguir com a gente, ela precisava dar mais atenção ao que envolvia Dorothy, tratá-la como uma parte importante da família. Não era pedir demais. Era apenas esperar que as coisas fossem mais equilibradas e justas para todos. E, no entanto, o comportamento de Michelle estava cada vez mais me afastando da ideia de que poderíamos ser uma família unida. Eu precisava de mudanças, e não estava mais disposto a esperar que elas acontecessem por conta própria. Expliquei a Michelle que suas atitudes estavam criando um ambiente hostil para Dorothy, que estava cada vez mais se sentindo rejeitada dentro de sua própria casa. Disse a ela que não conseguia continuar em um relacionamento onde minha filha fosse tratada como se fosse menos importante do que as filhas dela. Michelle, como era de se esperar, se colocou imediatamente na defensiva. Ela me acusou de tentar controlar o relacionamento dela com as filhas e disse que não entendia a pressão que estava vivendo nos meses em que estávamos todos juntos. Ela alegou que estava tentando recuperar o tempo perdido com as filhas. Eu a fiz perceber que, antes de morarmos juntos, ela parecia perfeitamente capaz de incluir Dorothy nas atividades, e perguntei o que havia mudado. Michelle hesitou por um momento, e finalmente me disse que viver juntos era mais complicado e diferente. Quando insisti em saber por que viver juntos deveria significar tratar Dorothy pior, ao invés de melhor, ela me deu uma resposta que me deixou sem palavras. Revelou que sentia ressentimento porque Dorothy ainda tinha seu próprio quarto, enquanto as filhas dela precisavam compartilhar o quarto. Ela disse que eu estava priorizando Dorothy em relação às filhas dela, e por isso, ela achava que também deveria dar prioridade às filhas dela, e não a Dorothy. Michelle estava, basicamente, admitindo que estava excluindo deliberadamente uma criança de 10 anos por conta de um desentendimento sobre a divisão dos quartos. Isso foi cruel, egoísta e mudou completamente a forma como eu a via. Fiquei em choque com a frieza da sua resposta. Eu lhe disse que precisava de um tempo para pensar. No dia seguinte, entrei em contato com meu chefe e pedi 2 dias de folga. Arrumei as malas para Dorothy e para mim e fomos para um hotel nas proximidades. Mandei uma mensagem para Michelle dizendo que precisávamos de um tempo separados e que ela deveria usar esse período para refletir sobre se realmente queria que o nosso relacionamento desse certo. Durante o tempo que passamos no hotel, Dorothy e eu tivemos conversas profundas. Eu não a critiquei diretamente, mas perguntei como ela estava se sentindo com nossa situação de convivência. Dorothy me contou que, ultimamente, ela sentia que sempre precisava andar na ponta dos pés ao redor de Michelle e das filhas dela. Ela disse que sentia falta de quando Michelle lhe dava pequenos presentes e a ajudava com os deveres de casa, como costumava fazer antes. Ontem, voltamos para casa. Michelle estava surpreendentemente tranquila e, de maneira quase inesperada, disse que havia pensado muito sobre a situação e que chegou à conclusão de que não poderíamos continuar morando juntos nessas condições. Ela sugeriu que, para o bem de todos, nos afastássemos temporariamente. Propôs procurar um apartamento para ela e para as meninas até junho, quando elas iriam voltar para a casa do pai. Embora parte de mim quisesse tentar resolver as coisas imediatamente, senti um grande alívio ao ouvir a proposta dela. Achei que fosse o melhor para todos, especialmente para Dorothy. Michelle começou a procurar apartamentos online e já agendou algumas visitas para o dia seguinte. Então, é isso que está acontecendo agora. Michelle vai se mudar em breve. Eu realmente não sei o que isso significa para o nosso relacionamento a longo prazo, mas, neste momento, a única coisa que me importa é o bem-estar de Dorothy. Ela é a minha prioridade, e não vou deixar que nada afete o que eu tenho que fazer para protegê-la. O compromisso está suspenso, mas até agora nenhum de nós o terminou oficialmente. Vou atualizar todos assim que Michelle encontrar um lugar e se mudar. Atualização 2. Como prometi, aqui está a atualização, embora tenha demorado mais do que o esperado. Michelle se mudou há 3 semanas, para um apartamento de 2 quartos, a cerca de 20 minutos de onde morávamos. Emma e Zoe estão dividindo o quarto, o que, de certa forma, é irônico. A mudança foi tensa, mas conseguimos manter tudo civilizado. Eu levei Dorothy para a casa de Carol durante o dia,
para evitar qualquer tipo de drama. Michelle já havia organizado com alguns amigos para ajudá-la com as coisas mais essenciais, e eu dei uma mão com os móveis mais pesados. À noite, já estavam suficientemente acomodadas para passar a primeira noite no novo lar. Desde a mudança, nossa comunicação tem sido mínima. Ainda não sei o que será de nós no futuro. Michelle está fazendo sua vida e buscando, ao que parece, um novo começo. Mas no momento, o que realmente importa é garantir que Dorothy se sinta amada e segura, sem que isso seja interrompido pelas circunstâncias complicadas que passamos. Minha prioridade sempre foi e sempre será ela, e estou determinado a fazer tudo o que for necessário para que ela se sinta em paz. Michelle e eu continuamos trocando mensagens, mas principalmente sobre assuntos mais práticos, como a correspondência que chegava para ela, ou a necessidade de coordenar os horários para que ela pudesse pegar mais algumas coisas que ainda estavam na minha casa. Em uma dessas conversas, Michelle sugeriu que, após a situação se acalmar, poderíamos tentar nos reaproximar, viver separados, mas mantendo a nossa relação. Eu disse que precisava de mais tempo para refletir sobre isso. 2 semanas depois da mudança, Michelle me perguntou se Dorothy poderia jantar com elas na sexta-feira à noite. Embora eu tivesse minhas dúvidas, não queria impor meus desejos e preferi perguntar a Dorothy se ela queria ir. Quando falei com Dorothy sobre isso, não me surpreendeu ela me dizer que não queria ir. Ela disse que agora se sentia estranha com tudo aquilo. Respondi a Michelle dizendo que Dorothy não estava pronta para isso. Michelle não gostou nem um pouco da minha resposta. Ela me enviou uma mensagem longa, dizendo que estava tentando consertar as coisas, mas que eu não estava fazendo minha parte. Me acusou de colocar Dorothy contra ela e suas filhas, afastando-a delas. Eu ia responder, mas antes de fazer isso, aconteceram outras coisas. Carol me ligou, visivelmente preocupada. Ela perguntou se eu sabia sobre a conversa que Michelle teve com Dorothy no mês passado, logo após o episódio do minigolf. Quando lhe disse que não sabia de nada, Carol me explicou que Dorothy tinha me contado muito pouco sobre essa conversa. Segundo Dorothy, Michelle a chamou para conversar em um momento em que eu estava no banho e lhe disse que precisava entender que a família dela vinha em primeiro lugar. Michelle teria explicado que, quando as filhas dela estivessem com elas, Dorothy deveria parar de causar problemas e ficar em silêncio. Vale ressaltar aqui que, mesmo diante de toda a atenção, eu sempre tentei incluir as filhas de Michelle. Afinal, se estamos morando todos juntos sob o mesmo teto, o mínimo que deveríamos tentar era fazer algumas coisas em conjunto. Michelle também disse a Dorothy que não estava tentando ser cruel, mas que ela precisava amadurecer e deixar de esperar ser incluída em todas as atividades. Dorothy não me contou sobre essa conversa porque Michelle lhe pediu especificamente para não falar nada a respeito. Ela disse que isso só causaria mais problemas entre os adultos e pioraria a situação para todos. Michelle afirmou a Dorothy que, às vezes, as meninas precisam ter seus segredos de meninas. Fui até o apartamento de Michelle no dia seguinte, quando as meninas estavam na escola, e a confrontei. Liguei para ela e perguntei sobre a tal conversa com Dorothy. Inicialmente, Michelle negou tudo, mas ao insistir, a versão dela mudou. Ela admitiu ter tido uma conversa rápida com Dorothy, mas alegou que eu estava exagerando. Disse que só queria ajudar Dorothy a entender as complicações das famílias misturadas, e que Dorothy havia interpretado tudo errado. Concluí a ligação dizendo a Michelle que eu precisava refletir sobre toda a nossa relação. No dia seguinte, fui ao apartamento de Michelle, dessa vez sem avisar, enquanto as meninas estavam na escola. Retirei o anel de compromisso e, na frente dela, disse que não poderia me casar com alguém que tratasse minha filha daquela maneira. Michelle começou a chorar e se desculpou, dizendo que estava se sentindo sobrecarregada com tantas mudanças e que não soubera lidar com as situações de forma adequada. Ela me pediu uma nova chance. Expliquei para ela que minha filha sempre seria minha prioridade e que não poderia estar com alguém que não lhe oferecesse o mínimo de respeito. Tentei ser compreensivo com as filhas dela, mas ela não estava fazendo o mesmo por Dorothy. Eu disse a ela que, apesar de desejar tudo de bom para sua vida, nossa relação tinha chegado ao fim. Quando estava saindo, o comportamento de Michelle mudou completamente. Ela disse que eu me arrependeria dessa decisão, que estava jogando fora algo bom por nada. Ela afirmou que nenhuma outra mulher aguentaria um homem que sempre coloca a filha em primeiro lugar. Eu a respondi que não estava colocando Dorothy sempre em primeiro lugar, mas também não a deixaria de lado por uma mulher que, antes de ser minha noiva e esposa, era uma mãe. Eu não iria negligenciar essa responsabilidade. Não esperava que Michelle fosse a mãe de Dorothy, mas também não toleraria que ela a tratasse como algo indesejável dentro de casa. Depois disso, falei um último adeus e fui embora. Quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem de Zoe para Dorothy, perguntando se ela agora as odiava. Aquilo me partiu o coração.
Eu estava me sentindo devastado, porque não queria que as meninas ficassem magoadas. Mas, ao mesmo tempo, não podia aceitar que minha filha fosse tratada daquela maneira. Ver essa mensagem me fez perceber o quão profundas eram as feridas que essa situação estava criando não apenas para mim, mas também para as crianças envolvidas. A situação estava se tornando mais difícil do que eu imaginava, e as consequências das nossas escolhas estavam pesando cada vez mais. Eu me vi diante de uma encruzilhada, onde a única coisa que realmente importava para mim era o bem-estar de Dorothy, e eu não podia deixar que nada nem ninguém a colocasse em segundo plano. Os filhos estavam, de certa forma, sendo arrastados para os problemas dos adultos. Ajudando Dorothy a responder à mensagem de Zoe, sugeri que ela dissesse que não odiava ninguém, mas que precisava de um tempo para processar tudo. Além disso, sugeri que talvez elas ainda pudessem ser amigas na escola, já que, apesar de estudarem em instituições diferentes, elas participam de algumas atividades em conjunto, no nível distrital. Naquela noite, eu me sentei com Dorothy e tivemos uma conversa sincera sobre tudo o que tinha acontecido. Expliquei que Michelle e eu não iríamos mais nos casar e que, por isso, as meninas não voltariam a morar conosco. Dorothy pareceu aliviada, mas também sentiu uma tristeza. Perguntou se ainda veria Emma e Zoe de vez em quando. E eu disse que, em breve, resolveríamos isso, mas que, a partir de agora, as coisas seriam diferentes. Na última semana, a vida tem seguido de forma tranquila. Aos poucos, estamos retomando nossa rotina de uma maneira que agora é só nossa, como uma família de 2. Dorothy parece mais tranquila, está rindo mais e voltou a convidar suas amigas para vir em casa, o que ela havia deixado de fazer devido aos recentes acontecimentos. Quanto a mim, estou processando uma mistura de sentimentos. Sinto uma grande decepção, pois a relação que eu pensava ter tanto potencial terminou dessa forma. Também estou irritado com a maneira como Michelle tratou Dorothy. E, ao mesmo tempo, sinto um alívio por ter descoberto esse lado de Michelle antes de nos casarmos. Sinto também gratidão pelas pessoas que me encorajaram a defender minha filha. Atualização. 3. Depois de tanto tempo sem publicar nada, mais de 6 meses, fiquei em dúvida se deveria escrever novamente. Não sabia se havia algo relevante para compartilhar. A vida, de certa forma, voltou ao normal para Dorothy e para mim, mas acontecimentos recentes me motivaram a escrever esta atualização. Após terminar minha relação com Michelle, me dediquei totalmente a reconstruir a estabilidade para Dorothy. Reformamos o quarto dela, algo que ela vinha pedindo há muito tempo. Retornamos às nossas antigas rotinas e passamos mais tempo de qualidade juntos. Carol, que continua sendo uma presença importante em nossas vidas, muitas vezes se junta a nós para o nosso tradicional jantar de domingo. No final de junho, Emma e Zoe voltaram para a casa do pai, conforme planejado. Michelle me enviou uma mensagem avisando que elas estavam indo e perguntou se Dorothy gostaria de se despedir. Dorothy decidiu que queria vê-las. Então a levei para visitá-las rapidamente. Foi uma visita estranha, mas civilizada. As meninas trocaram informações de contato, embora, até onde sei, não tenham se falado com regularidade desde então. Durante o verão, Michelle me procurou algumas vezes com tentativas de reconciliação. Ela me enviava mensagens explicando que havia refletido sobre seu comportamento e se dado conta de seus erros. Pediu para nos encontrarmos e conversarmos, mas eu recusei todas essas tentativas, mantendo firme minha decisão de que a relação realmente havia acabado. Em agosto, recebi uma ligação de Brian, o ex-marido de Michelle. Isso me pegou de surpresa, já que, embora o conhecesse de vista, nunca havíamos tido uma conversa particular. Ele queria se encontrar para tomar uma cerveja, dizendo que havia algo importante para discutir. Sei que isso pode parecer trivial, mas a diferença de tomar um café ou uma cerveja não influenciou minha decisão. A verdade é que fiquei curioso. Durante o encontro, Brian me contou que Michelle estava falando mal de mim para amigos em comum. Ela dizia que eu tinha expectativas irracionais e que, no fim, a tinha deixado porque não conseguia lidar com as filhas dela. O mais preocupante, no entanto, foi o que ele revelou em seguida. Michelle havia contado para Emma e Zoe que eu impedia Dorothy de manter o contato com elas, me pintando como o vilão dessa história. Brian só descobriu isso quando Zoe ficou irritada ao tentar mandar uma mensagem para Dorothy e não obteve resposta. Descobriu então que Dorothy nunca havia recebido as mensagens, porque Michelle havia alterado o número de telefone dela. Brian pediu desculpas por se meter na situação, mas disse que estava preocupado com o fato de as meninas estarem sendo usadas como peças nesse jogo. Ele mencionou que Michelle tinha demonstrado esse tipo de comportamento durante o casamento deles, sempre criando conflitos entre ele e as meninas quando estava chateada com ele. A revelação de Brian me deixou surpreso e ainda mais decepcionado com as atitudes de Michelle. Embora tivesse percebido,
Antes mesmo de terminar com ela, que ela não estava sendo completamente transparente, ouvir tudo isso de Brian me fez enxergar o quão tóxica a situação havia se tornado. O fato de Michelle ter tentado manipular a percepção das meninas em relação a mim foi algo extremamente grave, e isso não poderia ser ignorado. Eu sempre me dediquei a garantir que as meninas se sentissem bem e incluídas, mas, ao mesmo tempo, vi que Michelle estava tentando manipular as situações em seu favor, colocando as meninas contra mim e manipulando os sentimentos delas para se proteger. Não posso deixar de refletir sobre tudo isso, pois vejo que a relação estava mais cheia de interesses e jogos do que de amor e respeito. Michelle não estava sendo honesta com ninguém, muito menos com as filhas dela. Ela estava transformando uma situação que poderia ser boa em um campo de batalha emocional, no qual as meninas eram usadas como peões para satisfazer suas próprias frustrações e inseguranças. Eu, por outro lado, precisava focar em minha filha, que era a única coisa que realmente importava para mim naquele momento. Agora, olhando para tudo o que aconteceu, me sinto mais forte, mais consciente das minhas prioridades e mais resoluto em proteger a estabilidade emocional de Dorothy. Ela sempre será minha prioridade, e não importa o que aconteça, eu estarei ao lado dela, dando-lhe todo o apoio e carinho que ela precisa para crescer com confiança e segurança. Essa experiência foi dolorosa, mas necessária, para que eu pudesse aprender mais sobre mim mesmo e sobre o que é realmente importante na vida. Não me contou aquilo com o objetivo de falar mal de Michelle, mas para me alertar sobre a necessidade de estar atento ao bem-estar de Dorothy. Agradeci pela sinceridade e garanti que minha intenção nunca foi impedir que as meninas continuassem sendo amigas, caso isso fosse o que elas realmente quisessem. Trocamos os contatos das meninas e combinamos facilitar alguns encontros ocasionais entre elas quando as filhas de Michelle retornassem para cá em janeiro. No mês passado, quase exatamente 1 ano depois que Michelle e suas filhas se mudaram para nossa casa, recebi uma carta registrada dela. Dentro da carta havia um pedido de desculpas formal e várias páginas com reflexões sobre seu comportamento. Ela escreveu que havia começado terapia para lidar com suas inseguranças e o padrão de colocar suas próprias necessidades acima das dos outros. Dessa vez, ela não pediu uma reconciliação, apenas reconheceu o mal que causou e assumiu a responsabilidade pelas suas atitudes. Agradeci pela carta com uma mensagem curta e lhe desejei o melhor em sua caminhada. Desde então, nossa comunicação se limitou a isso. Quanto a Dorothy e eu, estamos bem. Ela começou o 5º ano com bastante entusiasmo e se juntou ao clube de ciências da escola. De vez em quando, ela ainda fala sobre Emma e Zoe, geralmente quando algo a faz lembrar delas, mas sem a ansiedade que costumava marcar essas conversas no passado. Eu também comecei a sair novamente de forma bem casual e ainda não apresentei ninguém a Dorothy. Agora sou mais cauteloso, mas não estou fechado à ideia de encontrar alguém que realmente respeite o vínculo que tenho com minha filha. Carol segue sendo uma pessoa muito importante em nossas vidas, sempre se oferecendo para dar conselhos e orientações quando necessário, sendo uma presença feminina constante para Dorothy. Muitas vezes me pego pensando sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se Michelle tivesse assumido seu papel na vida de Dorothy, com a mesma generosidade e dedicação que Carol demonstra diariamente. O quarto que antes era de Emma e Zoe foi transformado em um quarto de hóspedes, que também serve como escritório em casa. Se há algo que aprendi com essa experiência toda, é que não podemos nos comprometer quando se trata da segurança emocional do nosso filho. Nenhuma relação vale a pena se, para mantê-la, você tem que ver seu filho se sentindo indesejado dentro de sua própria casa. Atualização. 4. Chegamos ao período do ano em que Emma e Zoe voltariam à cidade para passar um tempo com Michelle, e Dorothy aproveitaria para compartilhar momentos com elas. No entanto, o pai das meninas obteve a custódia total delas, e agora elas viverão com ele em outra cidade. Isso não impede que elas mantenham uma relação, ao menos virtual. Dorothy tem trocado mensagens com as meninas, especialmente com Zoe. O que aconteceu foi que, depois de uma ligação de Brian, o pai das meninas, para me contar que Emma e Zoe não viriam, fiquei sabendo de alguns desentendimentos entre Michelle e ele. Esses desentendimentos levaram Michelle a tentar conseguir a custódia total das filhas. Brian me contou que Michelle havia tentado manipular Zoe, pedindo para que ela mentisse um pouco sobre o pai, alegando que, se Zoe falasse uma pequena mentira, ela poderia retornar mais cedo para vê-la. Zoe queria voltar para a cidade para visitar algumas amigas, além de Dorothy, e Michelle usou isso a seu favor. Michelle havia pedido a Zoe para não falar nada sobre isso com ninguém até que o momento fosse apropriado, mas Zoe acabou contando para Emma, que, por sua vez, falou com o pai delas.
Isso foi o suficiente para Brian pedir a custódia total, já que ele tinha as provas disso nos registros de mensagens de Zoe. Agora, Dorothy está um pouco triste com a situação, pois, no fundo, ela só queria poder ver as meninas novamente. No entanto, estamos planejando uma viagem para a cidade delas, que é um destino turístico interessante e que servirá como oportunidade para que minha filha se reencontre com Emma e Zoe. Em relação a Michelle, não tivemos mais nenhum contato desde o que mencionei anteriormente, e olhando para tudo o que aconteceu, fico feliz por não ter retomado o contato. Quando comparo o que ela tentou fazer com Brian com o que fez comigo e com Dorothy, fico com a sensação de que o que aconteceu entre nós foi até mais suave do que eu imaginava. Portanto, essa é uma pequena atualização sobre a situação. A vida continua, mas as lições que aprendi com tudo isso me acompanharão por muito tempo.